Marcos. Marcos capítulo 9. Quinta-feira a Débora pregou uma palavra, bênção para os nossos corações, mas eu fiquei preso no texto que ela leu no meio da mensagem. E é interessante que quando você ouve algumas coisas de um texto que você tanto já leu e nunca parou para poder ouvir o que eu ouvi, eu falei assim, puxa Deus, como é que eu já li tanto esse texto e nunca ouvi isso aqui? Então, eu decidi não pregar a palavra que a Débora pregou, mas tentar, no texto que ela usou, um segundo texto, trazendo uma palavra para os irmãos, em Marcos capítulo 9, versículo 16. Marcos 9, 16. Diz assim: perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pede aos teus discípulos que expulse o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes os tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Se pode, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Mas quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ficou em pé. Somente até aí. Quando nós lemos esse texto é um dos clássicos que nós lemos várias vezes. Jesus estava vindo do Monte da Transfiguração. Você que é um conhecedor aí, Jesus estava descendo do Monte da Transfiguração, sobe no momento difícil da sua vida, aonde ele começa a anunciar a sua morte, sobe para o Monte da Transfiguração, aonde ele se enche do Espírito, aonde ele se relaciona com o Senhor, e ele desce para a morte, ele desce para o fim da sua jornada. Nessa caminhada, a palavra do Senhor diz que uma multidão o cercaram e um pai chega diante de Jesus Cristo apavorado. Diz que o seu filho estava endemoniado. Aquele menino, o diabo pegava ele, deixou ele surdo e mudo. E ele jogava o menino para um lado, para o outro. Ele pegava e jogava o menino na água e no fogo, com o intuito de poder matá-lo, de tirar a vida daquele menino. E aí ele fala, olha, os seus discípulos já tentaram e não conseguiram nada. E Jesus dá aquela palavra, aquela carcada dos discípulos, fala, ô geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu estarei com vocês? Vocês estão vendo como faz, vocês estão vendo como deve fazer, mas não aprendem, são incrédulos, coração endurecido, coração embrutecido e não conseguem serem sensíveis à vontade, à voz, e não conseguem ter a autoridade do Senhor sobre a vida de vocês.
É muito interessante isso. Eu não sei se você já teve a péssima oportunidade de se deparar com alguém que está endemoniado, mas é uma situação terrível. A pessoa, Satanás, ele humilha a pessoa. Satanás, ele quer anular a vida da pessoa, e se você não tiver a autoridade de Jesus Cristo para poder orar e repreender, você passa vergonha. Se não tiver a autoridade daquele que é Senhor sobre todos os deuses, sobre todas as coisas, você fala e ele dá risada na sua cara. Eu lembro-me quando eu era mais novo, meu pai parecia aquele Padre Quevedo. Quem lembra do Padre Quevedo? Meu pai parecia o Padre Quevedo. Meu pai era chamado para poder orar por tudo que era endemoniado que tinha na Baixada Fluminense. Ele era chegado aonde tinha gente endemoniada, e o pastor Eloy ia lá. Só que ele não ia sozinho, porque meu pai não enxergava. Então, ia o Quevedo e o Quevedinho, né? E eles tinham que ir junto, dirigir para ele e levar ele até lá. Eu, na verdade, eu era novo e eu não era muito fã dessa brincadeira, e que meu pai gostava muito de poder ir lá e orar, e meu pai passava madrugada orando com as pessoas. E lembro uma vez que nós fomos chamados, ele foi chamado para poder orar por uma mulher que dormia uma semana direto. Imagina num quarto, num canto do quarto, uma cama encostada na parede, aquela menina dormia uma semana direto. E aí meu pai entrou no quarto, eu entrei com ele, e ele falou assim: vamos orar então. E quando ele começava a orar pelaquela menina, uma outra pessoa caía endemoniada. E aí ele parava de orar para a menina, ia lá, orava com a pessoa endemoniada, e a pessoa melhorava, e falava: firme aí. Aí ia lá, na hora que ia orar pela menina, caía outra endemoniada. Aí ele parava, ia lá, orava, e assim foram algumas vezes. E eu na porta: Deus, põe seus anjos aqui. Senhor, põe um anjo aqui. Aí você canta tudo que é música de fogo, né? Espada desembanhada, e você começa a orar tudo. E aí ele começou a orar, uma outra pessoa que é endemoniada, ele falou o seguinte: olha, cai quem tiver que cair, porque agora eu vou orar com ela, o meu negócio é com ela. Quando ele falou essa frase, irmãos, misericórdia, mas assim, quem estava no quarto caiu um endemoniado. Só ficou em pé eu e ele e a mulher deitada. E eu falei: negócio, o caldo engrossou, pai. Negócio ficou esquisito. E ele pegou e falou: pode cair endemoniado, cai, fica aí endemoniado aí, que eu vou orar com ela. Quando meteu a mão, irmão Milton, aquela mulher levantou dura da cama assim, ó, com uma risada do inferno. Graças a Deus, tinha umas crianças na casa. Eu peguei as crianças que não precisavam ver aquilo, fui lá para fora. Falei: ó, pai, o senhor dá o seu jeito aí, negão, porque foi o senhor que foi mexer com esse trem aí. E ele ficou lá, orando com a pessoa. E graças a Deus aquela mulher foi liberta. Não só a mulher, mas toda a família daquela mulher foi liberta. Quando você não tem autoridade para poder fazer tal coisa, é melhor você não se meter nisso. Ou quando a pessoa não quer nada com o Senhor Jesus Cristo, é melhor também você não se meter nisso, porque a palavra do Senhor diz que volta 7 vezes. Isso, 7 vezes mais. Volta 7 vezes mais. Eu já tive uma pessoa que estava conversando: pastor, precisa ela orar para minha irmã, ela quer, não, pastor, ela vive com outro homem, ela bebe, ela fuma, mas ela está endemoniada. Eu falei: então não vou orar não, filha, porque não adianta, a palavra fala que volta 7 vezes mais. Eu vou lá fazer mal para ela, eu não vou fazer bem para ela, eu vou fazer mal para ela. Deixa ela lá, se ela só tem uma legião, pelo menos só tem uma. Se eu orar, vem 7 legiões. Deixa quietinha. Agora, se você não tem essa autoridade no Espírito Santo, queridão, você precisa entender que é melhor que você fique quieto. Agora, outra coisa que você e eu precisamos entender, que o diabo e os seus anjos, eles não são de brincadeira, eles existem. Eles existem. Eu e você precisamos entender e acreditar nisso, porque do jeito que a igreja cristã está brincando de reino,
Parece que a igreja cristã só acredita que existe Deus e que o diabo é um mero acaso, é uma mera circunstância que nos impulsiona a encontrarmos com Deus. Ou seja, ele não existe, mas fala-se tanto dele para me impulsionar a encontrar-se com o Senhor. Não é verdade, não é verdade. O diabo existe, os seus anjos existem, e ele está como um leão querendo te tragar. Ele está como um leão querendo te destruir, me destruir. Ele está como um leão querendo acabar com as nossas vidas. E se eu e você dermos brecha, ele entra e faz arruaça em nossas vidas. Ele destrói as nossas vidas. Ele destrói casamento. Ele destrói relacionamentos. Ele endurece corações cristãos. Ele te afasta do Senhor. Ele faz com que você fique distante da presença de Deus e não sinta falta da presença do Senhor, porque ele te dá uma sensação de arrepio. Ele começa a te presentear com aparente bênção. Você sabia que o diabo dá também? Uma pessoa foi falar comigo, pastor, mas olha como eu estou sendo abençoada longe de Deus. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Dá, até o diabo dá também. Ele também dá, ele também pode te oferecer alguma coisa. Ele também pode abrir portas de empregos para que você trabalhe. Mas saiba de uma coisa, ele cobra, porque ele não faz nada de graça. Ele não faz nada de graça. Ele cobra centavo, com juro, correção monetária e prêmios semanais em dobro. Ele cobra e não quer nem saber se você vai fugir dele ou não. Ele cobra tudo que ele já te deu. Então tem muito crente sendo enganado, achando que está sendo abençoado por Deus, e na verdade o diabo está ofuscando os seus olhos, enganando o seu coração, para que você ache que é Deus que está fazendo tal coisa, e a tal ponto de te tirar da presença do Senhor. Bênção de Deus somam para a sua vida espiritual. Guarda isso no teu coração. Bênçãos de Deus somam para a sua vida espiritual. Bênçãos de Deus te alinham com Deus, te aproximam de Deus. Bênçãos que te afastam de Deus não é de Deus. Bênçãos que impede você de estar domingo na casa do Senhor não é de Deus. Que isso, pastor? O senhor está bravo hoje, hein? Não comecei a pregar ainda. Você precisa entender isso. Ai, pastor, Deus foi tão bom comigo, você viu? Deus me deu uma casa na praia. Benção, irmão. Me oferece um dia para ir, né, Rodrigo? Agora, domingo não é dia de você ir para a casa de praia e faltar 3, 4, 5 domingos e falar, pastor, eu preciso, porque afinal de contas eu sou filho de Deus. Não, irmão. Está sendo filho de outro. Ele está roubando a sua amizade com Deus. Pastor, eu precisava de um carro. Agora todo domingo eu vou almoçar em São Francisco Xavier. E quando eu volto tarde, cansado. E eu não consigo vir ao culto domingo à noite. Vai entendendo isso. Ele está te roubando da presença de Deus. Ele está te roubando da casa do Senhor. Aonde você tem remissão, perdão, aonde escuta a verdade, aonde somos confrontados com o pecado todos os dias. Mas o diabo, ele é astuto e ele sabe fazer isso. Pastor, eu encontrei um homem de Deus, aleluia. Vira até cabrito. Pastor, um homem de Deus, maravilhoso. Só que eu preciso viajar todo final de semana para encontrá-lo. E aí não tem mais como eu vir à igreja. Não. Primeiro, esse homem, ele é cristão. Não, eu vou trazer ele para a igreja. Não, se você não tem nem vindo para a igreja, como é que você vai trazer ele para a igreja? Não é de Deus, é cilada do inimigo. Você precisa se atentar a isso. Você precisa se atentar a isso. E aquele versículo que o meu povo perece por falta de conhecimento, em muitos assuntos, nesse lugar,
não se pode ser verdade, porque a verdade está sendo pregada. Não pode ser verdade isso, porque a verdade está sendo pregada. Você e eu somos enganados porque decidimos ser, porque decidimos ser enganados. Irmãos, a coisa é tão astuta, é tão sutil, a coisa é tão destruidora, que se você não abre os olhos, você passa 3 meses sem abrir a Bíblia e não sente falta da palavra de Deus. Você passa 3, 4, 5 meses sem vir na igreja e não sente falta de vir à igreja. Você passa 3, 4, 5 meses sem orar e não sente falta de falar com Deus. Porque a coisa é sutil, não é de repente. Satanás, ele existe, irmãos. E se você não está entendendo isso, nas regiões celestiais há uma batalha espiritual para que eu e você não estejamos aqui nessa noite. Há uma batalha espiritual. Porque você pode estar sentado aqui olhando para mim, mas a sua cabeça está, meu Deus, o que eu vou comprar de presente de Natal para o meu marido? Mas está olhando para o pastor. Aí fica assim, graças a Deus meu marido não é gordo como pastor. Mas está olhando para mim, mas está me comparando com ele. Fala assim, a camisa dele é mais barata que a do pastor. Porque o pastor, camisa é 8. É mais caro. Parece um lençol. Aleluia! Você não está nem aí, irmão. Enquanto você viaja na sua mente, o diabo está aplaudindo de pé que você se distraia. E nós precisamos nos atentar com isso. Ele não está brincando de ser diabo. Nesses últimos tempos, Rodrigo, o diabo não está brincando de ser diabo, cara. Ele está detonando. Ele está mandando na sua internet, nos seus e-mails, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, pornografia, porque água mole e pedra dura, tanto vai batendo, que uma hora você para e fala assim, eu nunca tinha me apercebido disso. Meu Deus. O diabo não está brincando disso, mas nós estamos desatentos com o que o diabo está fazendo e estamos desatentos com a distância que estamos tomando em relação a Deus. Em relação a Deus. Pois bem, Jesus fala, vocês são incrédulos, vocês não sabem nada, vocês são meninos na fé, vocês precisam crer mais, viver mais. Não é só ver, mas é presenciar, é viver, é fazer, é deixar com que o Espírito encha a sua vida. É voltar ao que eu falei um pouquinho antes, é deixar com que o Espírito te encha, a ponto que você seja sensível à voz e à palavra de Deus. É derramar lágrima na presença do Senhor, é se sensibilizar com as pessoas. Essa semana eu fui super grosso com uma pessoa dentro da padaria. E eu falando, minha mãe, e eu falando com ela, minha mãe, eu falei, mãe, vem para cá Natal, mas só está sozinha lá, não tem família. A família agora, eu, Débora, Isaac, Steck, você não vai ficar lá? Não, porque eu vou ficar aqui no Rio. Mãe, mas você vai ficar no Rio sozinha aí, cara? É perigoso, ela pensa que é fogo de artifício, atira. É metralhador. Vem para São José, cara, fica aqui com a gente. Não, eu vou ficar porque tem um projeto de um pastor que vai oferecer comida para os pobres, você devia fazer a mesma coisa. Eu falei, sabe qual é o problema? Que pobre só tem fome no Natal. Pobre morre de fome em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Mas em dezembro a senhora decide ser a Madre Maria de Calcutá. Em dezembro a senhora decide dar comida para os pobres. E não é a senhora fazer isso, a senhora está com a família. Ela, vou pensar no que eu vou fazer. Você está achando que é só com vocês?
De repente todo mundo fica bonzinho. Mas em janeiro, o mesmo que você deu, está falando assim, não precisa dar panetone não. Só preciso de um prato de arroz e feijão. Não precisa dar o peru assado, o frango assado. Eu só preciso de arroz, feijão e ovo. Faz-se o bem no mês de dezembro, mas não faz o ano todo. Pobre come o ano todo, veste o ano todo, precisa de atenção o ano todo. Nós precisamos nos atentar com isso, queridos. E eu não sei nem por que eu contei isso. Mas tudo bem, só para você saber que você precisa amar ao próximo. Jesus fala, e aí quando aquele homem fala, você crê? E fala, Senhor, mais ou menos, não. Se você crê, tudo é possível àquele que crê. É interessante que ele joga a responsabilidade para Jesus, e Jesus joga a responsabilidade para ele. Ele fala assim, ó, o Senhor pode, mas você crê? Eu creio. Eu creio. Não, se você crê, tudo é possível àquele que crê. Mas se você crê mesmo, não é esse crer meia boca. E eu fiquei meio encafifado com esse crer, meio preocupado, o que é esse crer? Porque nós estamos numa fase do final do ano, e sempre nós traçamos metas para os nossos corações. Traçamos alvos, traçamos sonhos, colocamos tantas coisas. Essa semana recebi um telefonema com palavras. Eu recebo pessoas falando comigo, e eu traço, eu comprei um papel e eu escrevi, Senhor, 2020 tem que ser um ano disso. Já traçamos, 2020 vai ser um ano de tal situação. Senhor, 2020 tem que ser o ano das nossas vidas. Mas no final eu coloquei, você crê, Alexandre, que isso pode acontecer? Eu creio, Senhor. E eu perguntei para mim, meu Alexandre, você crê mesmo? Você crê de verdade que esse negócio pode acontecer? Senhor, eu creio. Senhor, eu creio, você não crê nada. Você com esse creio fraco seu, você não crê nada. Porque se você crê, você falava com o pulmão cheio. Eu creio, sim, Senhor, que esse trem vai acontecer, mas não só porque o Senhor vai fazer, porque eu vou me esforçar em fazer e ser diferente. Eu creio. Como Jesus pergunta, você crê? Eu creio. Bem, se você diz crer, então tudo é possível. Se você diz crer, então tudo é possível. Não é possível por quê? Porque você não está crendo. E eu coloquei algumas coisas aqui. O que significa crer? Crer é tomar por verdade. Crer é tomar por verdade. Crer é confiar. Crer é ter fé. Crer é pôr a confiança. Crer é obedecer. Crer é quando você fecha os olhos e fala, eu creio. Eu não sei se você já brincou disso, eu brincava disso com meus filhos. E eu falava para ele assim, fecha os olhos. E ele fechava os olhos, eu segurava na nuca deles. A Esther amava que eu segurava, até hoje ela gosta disso. Eu segurava na nuca e eu ia dirigindo eles. E quando tinha alguma coisa que ia bater, eu fazia assim, ó. Mas eles tinham que ter o quê? Confiança no que eu estava fazendo. Melhor, meu pai era cego. E eu tinha que dirigir meu pai. Então, andando com ele na rua, eu ia descer no meio-fio, eu falava, pai, meio-fio, e ele descia. Pai, olha o carro. Pai, vem atrás de mim. Quando andava no meio de algumas coisas assim, algum corredor, pai, vem atrás de mim. E não sei o quê. Ele tinha que ter confiança em andar contigo. Porque se ele não confiasse em você, ele certamente ia bater algumas coisas, ia derrubar algumas coisas, ia fazer o que não podia ser feito. Mas pelo fato dele crer que você iria conduzir ele de forma correta, ele seguia os seus passos. Pois bem, crer é exatamente isso. É quando você deixa
Deus dirigir os seus passos. É quando você deixa Deus estar na frente de todas as coisas. É quando você permite que Ele seja Senhor sobre todas as coisas da sua vida. Claro, eu preciso me esforçar. Tem algumas coisas que a Débora cobra de mim diariamente. E eu já orei e falei: Senhor, eu não quero ser cobrado em 2020. Por isso que eu deixo de fazer. Mas, Senhor, revela o que eu tenho que cobrar ela. Filho, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu não quero mais ser cobrado, porque toda vez que eu sou cobrado eu me irrito. Mas eu me irrito porque é verdade. Isso que é o pior. Falo: Senhor, eu não quero. Mas precisa do quê? De tomar algumas atitudes para que isso aconteça. Algumas atitudes para que isso mude o quadro da história do Alexandre. Então, queridos, você precisa crer, mas precisa, acima de tudo, tomar algumas atitudes diferenciais na sua vida para viver o sobrenatural do Senhor hoje. Eu não estou na passagem de ano, hoje. Então eu já estou me preparando para 2020. Não, 2020 ainda está longe, ainda faltam dias. Hoje, do que se pode acontecer. Agora, o que fazer para crer no Senhor? Por que é tão difícil de crer? Por que é tão difícil de depositar? Por que é tão difícil de confiar? O que fazer para quê? Primeiro, eu preciso fazer a vontade do Pai. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Primeira coisa que você precisa fazer para aprender a crer é fazer a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, você precisa conhecê-lo. Você precisa saber quem é seu Pai, como que ele se porta, como o que ele quer, qual é a vontade do coração dele. Você precisa saber sondar o coração do seu Pai. Assim como meus filhos conhecem o meu coração e sabem muito bem aquilo que me desagrada, eu preciso conhecer o coração de Deus e saber o que desagrada do que eu faço, o que desagrada o coração do Senhor. Eu não obedecendo, eu não fazendo a vontade de Deus, eu não consigo crer que Ele pode fazer alguma coisa por mim, porque eu não agrado a Ele. Eu preciso aprender a fazer a vontade. Eu preciso aprender qual é a vontade do Senhor para a minha vida. O que Ele preparou para mim. Qual é o plano dEle para o meu coração. Qual é o plano dEle para a minha vida. Quais são os propósitos dEle para a minha vida. Você não pode aceitar que você não tem propósito nenhum nessa terra. Que o que Deus te fez simplesmente para você vir, se assentar aí, assistir uma reunião, levantar e ir embora. Não, o propósito é muito maior e precisamos aprender a sondar o coração de Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é a vontade do Senhor para o Alexandre? Aonde o Senhor quer que o Alexandre chegue? Aonde o Senhor quer que eu chegue? Queridos, você não pode simplesmente aceitar: pastor, eu já estou com idade, eu já me aposentei, e a minha vida é essa mesmo. Eu venho dominicalmente para a igreja, eu me assento no culto, eu assisto a reunião, eu levanto e vou embora. Agora, será que Deus está satisfeito com isso? Você, filho, obra-prima, amado do Senhor, na qual Ele derramou o sangue dEle pela sua vida, será que Ele está satisfeito de simplesmente você vir, se assentar, levantar e ir embora? Pastor, mas eu não sei fazer nada. Será que não sabe mesmo? Será que não tem algo que você possa sondar o coração de Deus e saber daquilo que Ele quer para a sua vida e para a minha vida? Os planos dEle para mim e para você. Eu não posso sondar o coração de Deus para saber o plano de Deus para a vida do Pedro, não tem como. Ele tem que decidir, buscar no Senhor. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? Quais são os seus planos para a minha vida? Bem, como a palavra do Senhor diz, a seara é grande, mas poucos são aqueles que podem trabalhar nela. Poucos são aqueles que estão dispostos a trabalhar nela. O que o Senhor quer que eu faça?
para o teu reino. Mas sabe uma outra coisa que tem impedido de eu e você fazermos isso? O conformismo e o cansaço. É a geração que mais está cansada. É a geração que não aguenta nada. Ai, pastor, estou tão cansado. Eu trabalhei o dia todo. Eu não consigo ir ao culto quinta-feira à noite, porque eu estou muito cansado. Na verdade, o culto de quinta-feira à noite é só para quem não trabalha. É culto dos desempregados. É culto para quem fica em casa dormindo e aí, já que não faz nada o dia todo, vem para culto de quinta-feira. Vocês acham que é isso? Como que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Só perguntando para o Pai. Só buscando isso no coração dele. Só sondando o coração dele. Só com o joelho no chão. Só com cara no pó. Que você pode falar: Senhor, eu quero e preciso saber a vontade do Senhor para a minha vida. A segunda coisa que eu preciso saber é obedecer os seus mandamentos. Entenda, saber a vontade do Senhor não quer dizer os mandamentos dele. Os mandamentos dele são ordenanças dele de prática de vida. Mandamentos são ordenanças de prática de vida. Você acorda, sai da sua casa e você cumpre os mandamentos dele no decorrer do seu dia a dia. Olha o que Mateus capítulo 19, 16 a 17 diz. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os meus mandamentos. Não tem como, filhão, você crer no Senhor se você não obedecer. Se eu e você não obedecermos os mandamentos de Deus, não tem como sermos cristãos sem obediência. Não tem como. Não vamos para lugar nenhum. Se eu e você não nos desviarmos do mal, se eu e você não buscarmos ao Senhor, se eu e você não formos diferentes dessa terra, se eu e você não formos sal e luz dessa terra, não tem como, crente que não conhece a palavra de Deus, que não conhece os mandamentos do Senhor, não tem como crer. Como que eu vou crer se eu não conheço, se eu não sei os seus mandamentos para a minha vida, se eu não sei as suas regras, estatutos para a minha vida? Como que eu vou desfrutar da totalidade de Deus, se eu não sei quem Ele é e o que Ele quer para mim? O problema é que muitos dizem ser, mas não conhecem. Não sabe, é como comprar um carro no último modelo, cheio de botãozinho dentro do carro, painel lotado de botão, mas ele não sabe fazer nada, se não for pisar na embreagem, passar a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, porque ele não vai ousar em apertar os botões, porque ele pode fazer alguma coisa de errado. Então é melhor eu não apertar esses botões, eu vou só fazer o básico do básico, para ir e vir aonde eu tiver que fazer. Bem, a vida cristã é mais ou menos assim, queridos. Deus te dá uma gama de coisas que Ele pode te abençoar, derramar, fazer sobre a sua vida. Mas na verdade essas coisas só acontecem quando vamos nos aprofundando nele, conhecendo os seus mandamentos e se aprofundando no conhecimento e sabendo que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável nas nossas vidas. Crente que acha que vida cristã é peso, é porque não experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ai, pastor, é pesado demais ser crente. Você não experimentou de Deus sobre a sua vida, por isso que se torna peso. Ai, pastor, é pesado demais. Eu queria tanto estar com meus colegas dando uma bebidinha, dando uma fumadinha, dando uma saidinha. Não experimentou qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Eu estava conversando com Isaac esses dias, e eu falei: filho, você precisa tomar cuidado. Como todo filho que mora sozinho,
E ele pode fazer o que ele quiser, porque não tem papai e mamãe perto, não tem igreja perto. Ele pode fazer o que quiser. Ele pode levar quem quiser para dormir na cama dele. Ele pode fazer o que ele quiser na casa dele, porque está a 600 quilômetros de distância. Eu falei: Isaac, deixa eu te falar uma coisa. Todas as oportunidades eu e sua mãe tivemos na vida. Tive a oportunidade de fazer tantas coisas. Mas sabe qual que era o grande diferencial? Eu tinha amigos que fumavam, que bebiam, que cheiravam, que se drogavam, que se prostituíam. Tinha meninas que se ofereciam e falavam: Jorge, você não vai querer transar comigo? Eu falava: eu não. E eu lembrava do ditado em que meu pai sempre falava: laranja madura na beira da estrada, ou está bichada ou tem marimbondo no pé. Eu falava: essa menina está bichada, ou ela tem marimbondo no pé dela. Eu falava: só tem uma coisa que vai te sustentar, cara. É quando você se aprofundar nos mandamentos de Deus. É quando você permitir que esses mandamentos de Deus sejam tão profundos na tua vida, a ponto da sua vida espiritual ser inegociável, a ponto da sua vida espiritual não entrar em negociação com qualquer prazer dessa terra. Pode cair? Pode cair. Mas vai cair porque quer, porque há um ensinamento. O grande problema da igreja de hoje é que ela não se aprofunda, ela não conhece, e por não conhecer ela não sabe crer, porque não tem como crer em quem você não conhece. É igual quando você está comendo alguma coisa. Eu chego aqui, estou comendo alguma coisa e falo: Rogério, esse negócio está uma delícia. O Rogério fala: é mesmo, pastor, está gostoso? Está uma delícia. Sentiu o sabor aí, Rogério? Eu não, pastor. Por que quem não sentiu o sabor? Porque o Rogério não experimentou do que eu estou comendo e nem vai experimentar. Mas se ele experimentar, ele vai falar o quê? De fato, pastor, é gostoso o que o senhor está comendo. É a mesma coisa da vida cristã. Você só pode crer se você se aprofundar nos seus mandamentos. E por que vivemos essa vida rasa? Porque não tem profundidade no conhecer a palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, para você poder crer, o que fazer para crer no Senhor, você precisa entender a diferença entre crer e acreditar. Muitos crentes acreditam, mas não creem. Muitos crentes acreditam, mas não creem. Você e eu precisamos entender a diferença. Pastor, eu acredito que Deus é fiel, aleluia! Mas para ser fiel, você precisa crer. Eu acredito, pastor, que Deus pode me dar um 2020 inigualável. Mas você precisa crer, não somente acreditar. E sabe qual que é a principal diferença entre crer e acreditar? É aquela antiga ilustração do rapaz que atravessava sobre um cabo de aço o cânion. Vai lá com a vara, sobe no cabo de aço, o equilibrista, e ele atravessa de um lado e volta de novo. E o cara: eu nunca vi um cara tão bom quanto esse. Esse cara é fantástico. O equilíbrio dele não tem igual. Ele vai e volta, ele nem treme. E o cara fala: você acredita em mim? Acredita? Então sobe na minha carcunda que eu vou atravessar com você. Aí o cara: não, peraí. Bem, eu acredito que ele pode fazer, mas crer, eu não creio. Eu acredito que ele pode curar, mas deixar e colocar a minha vida como prova viva disso, eu não creio. Eu acredito que ele pode abençoar, mas crer e me entregar para que ele venha me abençoar, eu não me entrego. Entrego com ressalvas. Entrego só parte da minha vida. E não tem jeito, irmão, você pode acreditar, e até o diabo acredita em Deus. Agora, crer é diferente. Crer é você se lançar. Crer é você falar: Senhor, eu ponho tudo que tem nas suas mãos. Eu acredito que Ele é Senhor sobre tudo. Mas crer que Ele é Senhor sobre a minha vida, eu tenho que pegar a minha vida e colocar nas mãos dEle. Eis a minha vida, Senhor. A grande diferença entre acreditar e crer é essa. Acreditar, eu não preciso me envolver.
Eu acredito no caráter do Rodrigo, mas não creio. Acredito, mas eu não pego 10 mil reais e deixo na mão dele por uma semana. Acredito sem crer, que não é uma verdade, eu acredito. Você está entendendo a diferença? Você entendeu? Amém, queridos? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que as coisas não acontecem na sua vida? Porque muitos crentes só acreditam. Eu estava lendo daquela música. Acredito na promessa, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que vida nova traz. Acredito. Tinha essa música? A luz de Cristo. Quem? Leonardo Gonçalves. Acredito. Mas eu creio na promessa. Tanto eu creio que eu vivo ela. Acredito no Santo Espírito e creio nele, porque eu me lanço nas mãos do Espírito Santo. Acredito na cruz de Cristo, mas não só acredito, mas eu creio na cruz de Cristo, porque o sangue carmesim dele foi derramado sobre a minha vida. O sangue vicário foi derramado sobre a minha vida. Existem algumas coisas, queridos, que eu e você precisamos entender. O sangue salvífico foi derramado sobre mim e você. O problema da igreja é que ela só acredita. Eu acredito que 2020 será o melhor ano em que se pode acontecer. Será um princípio de uma década maravilhosa. Mas você precisa também crer e trabalhar para que isso aconteça. Nessa noite eu quero convidar você a não somente viver da forma que você está vivendo, mas eu quero convidar você a crer no Senhor Jesus Cristo. Crer é se entregar. Crer é se pôr por inteiro. Crer é confiar. Crer é ter fé. Crer não é trabalhar com a segunda possibilidade, é trabalhar contra as possibilidades. Crer não é ter uma carta na manga e se as coisas não acontecerem eu tenho uma cartada. Não. Crer é quando não tem possibilidade nenhuma e você deixa Deus dirigir da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, porque o que Ele quer é bom para a minha vida. Eu quero convidar você nessa noite a crer, porque se creres, você verá a glória do Senhor. Se crer, você vai ver que tudo é possível. Se crer, eu e você vamos ver como nosso Deus é bom. É fácil crer? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas é preciso. Senão, queridos, esse evangelho vai se tornar cansativo. Senão esse evangelho vai se tornar entediante. Senão esse evangelho vai se tornar repetitivo. Porque você não vai ver Deus agindo na sua vida. E o problema nunca é de Deus. Nunca é de Deus. Ele é fiel, Ele é justo, Ele está perto. O problema sou eu, que não lancei, que não permiti. Creia naquele que pode fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. Vamos ficar de pé?